Aí embaixo a referência que nós vamos estudar hoje, texto de Marcos capítulo 15, a partir do verso 33, nos diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouça, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. E disse: deixem-me, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Terminamos aqui o relato da crucificação de Cristo. A primeira parte desse relato está no estudo da semana passada e eu queria com vocês agora orar para depois a gente conversar sobre esse trecho. Vamos lá? Querido Deus, pedimos a Tua direção para esse estudo, para que a Tua bênção nos alcance com entendimento, com discernimento. Pedimos, Deus, que a Tua palavra nos seja transformadora, impactante e desafiadora, Deus, nessa manhã, nesta semana. Oramos assim, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, tem tanto que falar aqui, né? Certamente você já ouviu muitas mensagens, muitos estudos, muitas palavras sobre a crucificação de Cristo. Esse é o relato que Marcos nos faz, de onde Mateus, escrevendo o seu evangelho, também busca muitas informações. São informações históricas que eram passadas de geração em geração, de pessoa para pessoa, durante o primeiro século, em tradição oral apenas, histórias contadas, e que em certo momento Marcos foi o primeiro, pegou tudo isso que era falado de pai para filho, de anos, e registrou, e aí nasce o Evangelho de Marcos. Bem, eu quero começar entendendo com vocês aqui no verso 33, por que é que Marcos começa, né? Ele deve ter ouvido tantas tradições orais do que aconteceu naquele fatídico dia em que o suposto Messias havia sido crucificado e aquilo foi contado, mas ele escolheu dizer que na hora nona, ou seja, de meio-dia às 3 horas da tarde, 3 horas da tarde é a hora nona, nesse intervalo da hora sexta a nona, fez-se trevas sobre toda a terra. Isso é importante, esse detalhe, houve trevas sobre a terra. Tem algo aqui que todo judeu entenderia ao ler isso. Você se recorda que no relato da criação, lá no Gênesis, Deus começa criando o universo, o cosmos, dando forma e anunciando as coisas criadas com o poder da sua voz, com o poder criador do seu verbo. Lá no Gênesis nós lemos assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz, né? E disse Deus, faça-se a separação entre o seco e o molhado, entre a terra e as águas, e houve a separação. Então, esta voz criadora de Deus, em primeiro lugar, cria a luz. Diz que o mundo, o universo, o cosmos era sem forma e vazio, e as trevas, né, dominavam o caos. E aí de repente Deus diz: haja luz, e o que era trevas virou algo com forma, algo iluminado, algo que por ter sido iluminado foi definido, águas se retraíram, separou-se as águas da terra, e aí o universo surge. É como nós temos o relato lá do Gênesis.
E pegando essa expressão aqui agora, onde o Filho de Deus está sendo crucificado, Marcos começa registrando no verso 33 que houve trevas sobre toda a terra. Não é que simplesmente o tempo ficou nublado, né? Houve trevas porque isso é uma mensagem simbólica dos céus, dizendo o seguinte: a ordem que foi estabelecida e criada pelo poder do Verbo de Deus lá na criação, esta ordem agora está sendo revertida, né? As trevas estão dominando novamente porque o Verbo de Deus, o próprio Cristo, está sendo crucificado. Então, isso é uma colocação textual muito forte para quem está lendo e que na época conhecia bem a narrativa da criação de Deus. Então preste atenção nisso, porque Marcos faz questão de começar esse relato dizendo que não é apenas mais um insurgente para com o Império Romano sendo crucificado, é um desastre cósmico. O verbo criador de Deus está sendo, entre aspas, silenciado na cruz do Calvário. Portanto, se lá atrás esse verbo destruiu as trevas e trouxe a luz, agora esta luz está voltando a ser trevas. Então Marcos está dizendo, olha, é muito forte, é cataclísmico, é cósmico o que está acontecendo aqui. Então se fez trevas sobre toda a terra nesse intervalo da hora sexta à hora nona, de meio-dia às 3 horas da tarde. E então Jesus solta o seu famoso brado, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus está fazendo duas coisas aqui. Primeiro, ele está de fato reverberando esse contexto de inversão criacional, onde a verdadeira luz que ilumina todos os homens está sendo, entre aspas, de novo, apagada na cruz, né? Está se fazendo trevas no cosmos novamente, é a forma como Marcos relata. E por que isso está acontecendo? Porque nesse momento Jesus está cumprindo aquilo para o que ele havia sido chamado, carregando sobre si os pecados do mundo, como aquele cordeiro que viria a ser o bode expiatório, né? O cordeiro da expiação dos pecados do povo. Jesus está encarnando este cordeiro aqui agora, recebendo sobre si os pecados do povo e acolhendo sobre si a pena por esses pecados, que é a morte. Então, nesse momento e apenas nesse momento, Jesus sofre esta dor lacerante da separação do Deus que é santo, porque sobre ele agora pesa simbolicamente todo o pecado do mundo. E por isso ele precisa morrer, porque é como aquele cordeiro que através de sua morte fará propiciação para os pecados de todos aqueles que nele colocarem sua fé e confiança. Então a primeira coisa que Jesus está fazendo é cumprindo esta vocação sacrificial. E ao cumprir a vocação sacrificial, inevitavelmente ele externa verbalmente esta dor da separação da santidade de Deus. Por que me abandonaste? Só que a segunda coisa que Jesus está fazendo, por incrível que pareça, é dando um brado de confiança. Sim, confiança. Sabe por quê? Essa frase aqui não foi inventada por Jesus. Essa frase foi escrita a primeira vez em um cântico de Davi, no Salmo 22, que eu vou ler para vocês agora, os 5 primeiros versos, onde Jesus cita literalmente o primeiro verso. Agora, você precisa saber o que está no contexto deste Salmo 22, para que você entenda por que é que Jesus escolheu esta frase tão dramática, mas que se for lida sozinha, parece uma frase desesperançosa. Deus meu, por que me desamparaste? Ponto final. Não, mas não tem um ponto final, o texto continua, e Jesus, como todos os judeus, conheciam muito bem a continuação deste salmo. Então veja, Salmo 22, Davi diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus cita exatamente isso, só que continua: por que estás tão longe de salvar-me, de tão longe os meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes, de noite e não recebo alívio. Então veja que esses
três primeiros versos, os dois primeiros versos, perdão, eles ecoam muito bem este grito desesperado de alguém que espera pelo socorro do Senhor, como Jesus o faz na cruz do Calvário. Agora, veja o que tem a partir do verso 3, este mesmo que grita, né, sentindo a dor do abandono de Deus. No verso 3 ele continua dizendo: tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste, clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Então, quando Jesus cita esta frase, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele fala em aramaico. Algumas pessoas que conheciam esse texto aqui no hebraico não identificam muito bem o que Jesus está falando, acham que ele está chamando pelo profeta Elias, que era alguém que todos os judeus sabiam que não havia morrido. O livro dos Reis fala que Elias não morreu, ele foi arrebatado aos céus. De alguma forma havia uma expectativa de que Elias voltaria, né, figurando o Messias. Então a turma está um pouco confusa, porque se Jesus era o Messias como havia anunciado que era, o que ele estava fazendo ali na cruz? Será que aquele era o momento em que Elias viria ao chamado dele e então algo de caráter messiânico aconteceria, né, no último minuto do segundo tempo? Era uma confusão ali. Só que Jesus cita este Salmo 22 para dizer que, mesmo nos momentos em que nos sentimos abandonados e esquecidos, que não são poucos os momentos, ainda assim vale a pena continuar confiando na provisão de Deus, continuar confiando no livramento, no cuidado, no carinho e no amor eterno de Deus para conosco. Amém, queridos? Davi está dizendo: Deus, nesta hora eu sinto a dor do abandono, mas ainda nesta hora eu continuo ciente de que o Senhor não nos abandona. Lindo isso. Davi escreve este salmo muitos séculos antes e o filho de Davi, o Messias, resgata este salmo no momento mais caótico da sua existência encarnada. O momento em que a ordem voltou a ser caos, um momento cataclísmico, onde a dor do abandono de Deus foi real, mas ainda assim ele continuou confiando. Faço uma pausa primeira aqui para chamar a sua atenção para essa verdade que a gente acabou de ler. Eu sei que você tem, porque eu também tenho, aqueles momentos difíceis em que você olha para um lado, olha para o outro e olha para os céus e se pergunta: Deus, cadê a provisão, cadê o cuidado e o chamego que eu sei que o Senhor tem para comigo? Às vezes as situações são difíceis, a crise vem de maneira muito forte, aquilo que talvez você achasse que estivesse em ordem, de repente esta ordem é revertida em caos novamente. Aí você vai lembrar a partir de agora desse houve trevas sobre a terra. Puxa Deus, ontem estava tudo tão iluminadinho, tão bonito, hoje parece que se jogou trevas sobre a minha vida. Nesses momentos em que parece que Deus lhe abandonou, eu quero te encorajar a lembrar da forma como Jesus oportunissimamente cita o Salmo 22. Deus, por que me abandonaste? Por que parece que silenciaste para mim a tua voz? Mas ainda assim, eu continuo crendo em ti. Os nossos antepassados clamaram e o Senhor os atendeu. Gritaram por socorro e o Senhor os livrou. Agarre-se nessa esperança. Amém? Vamos seguir então, verso 35, 36, aí diz no verso 38 que quando Jesus dá o seu brado, o seu último grito, ele entrega o seu espírito e morre, e algo, outra vez, extremamente simbólico acontece. Diz que o véu do santuário foi rasgado, e você já deve ter ouvido essa explicação, e eu acho ela sempre muito oportuna para a gente lembrar. O véu do santuário que separava, durante os momentos rituais de culto, separava a presença do espaço santíssimo do templo
do Templo de Salomão, reconstruído por Zorobabel, incrementado pelo rei Herodes romano, e aquele templo que estava lá em Jerusalém, neste dia da crucificação, ainda preservava esse instrumento que era um anúncio da glória de Deus versus a indignidade humana. A cortina que separava o Santo dos Santos dos demais átrios do templo era esse anúncio de que o acesso à presença da glória de Deus dentro do Santo dos Santos, representada pela Arca da Aliança, pela sua tampa, que era chamada de propiciatório, com as asas dos querubins cobrindo, esta presença era inacessível a mim e a você e a todos os demais que viveram na história devido à indignidade do coração humano marcado pelo pecado versus ou contrastada com a santidade e a glória de Deus representada por aquele espaço sagrado. Pois na hora em que este Cordeiro que fez propiciação pelos pecados, assumiu sobre si os pecados como aquele bode expiatório simbolicamente no Yom Kippur, o dia da expiação, do perdão de pecados, ele assumia, o sacerdote transferia para ele simbolicamente os pecados da nação. Este bode era lançado no deserto, era entregue à morte, para que uma vez morto fosse feita a justiça de Deus e então Deus voltasse a compartilhar da sua glória com o povo através do perdão. Pois bem, na hora em que Jesus, representando este Cordeiro de Deus, que faria e fez expiação pelos pecados do homem, na hora em que este Cordeiro se entrega, lá no templo, este véu é rasgado de cima a baixo. A história nos conta, os registros históricos nos contam que eram grossas camadas de linho, eram 9 metros de altura, não era simplesmente um pano de tule esvoaçante, como a gente às vezes imagina, era uma muralha de pano para de fato comunicar que a transgressão àquilo era não só difícil como proibida, pois neste momento este véu é rasgado. E no que é rasgado, Deus está dizendo, agora o acesso à minha presença, não é que liberou geral, mas assim, através do que aconteceu na cruz, quem quiser vir à minha presença precisa passar pela cruz, precisa compreender o significado da cruz, precisa carregar sobre seus ombros esta própria cruz. Ou seja, o que eu estou lhe dizendo é que o acesso à presença de Deus está aberto agora a todos aqueles que vivenciarem de maneira pessoal a caminhada pela verdade da cruz de Cristo, entregarem seus corações a Cristo, trazendo para o centro de suas vidas a realidade do que aconteceu naquele sacrifício vicário e substitutivo da cruz. O véu se abriu e disse Deus, venham a mim agora todos vocês que entenderam o que eu fiz na cruz do Calvário. É isso que Marcos está registrando aqui de maneira muito proposital e intencional. Gente, eu quero agora começar a fechar aqui o nosso estudo, a nossa conversa, chamando a atenção de vocês para 2 figuras que estavam presentes aqui na crucificação, dentre tantas outras que também estavam presentes, mas que não foram citadas. Marcos escolheu citar 2 figuras aqui agora. A primeira delas está no verso 39. Essa primeira figura é a figura do centurião, um soldado romano, um chefe da guarda romana, responsável por outros oficiais, mas por ser ele romano, a gente já conclui algumas coisas. 1, não era judeu, portanto era gentio. 2, não cria no Deus de Israel, certamente cultuava diversas divindades oferecidas no panteão de divindades da mitologia romana. Então era alguém que, aos olhos dos judeus, aos olhos daqueles que foram os primeiros a compreenderem a obra de Cristo, os primeiros, não os únicos, tá? Aos olhos dos judeus, o centurião seria uma das, senão a pessoa mais indigna
de entender a mensagem que Deus estava anunciando através da cruz. Então Marcos faz questão, surpreendentemente, tem um propósito para isso, mas para nós é surpresa, que a primeira pessoa que entende o que está acontecendo ali na cruz é um pagão indigno, ignorante quanto à lei de Moisés. O centurião estava na frente de Jesus, ouviu o brado de Jesus, vendo como ele morreu. Ele deve ter sido iluminado pelo Espírito Santo, porque isso não se processa cognitivamente, e ele fez uma afirmação. Ele disse: realmente este homem era o Filho de Deus. O centurião disse isso. Mas o segundo personagem, na verdade, é um conjunto de figuras. São as mulheres que estavam observando de longe. Aí ele diz alguns nomes, dentre elas Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, e diz que também na Galiléia essas mulheres haviam seguido e servido Jesus, e muitas outras mulheres que haviam subido para Jerusalém com ele também estavam ali. Então eu destaquei a primeira figura representando esta indignidade pagã do centurião, mas a segunda figura, que é esta figura das mulheres, elas eram pessoas, gente, me desculpem aí, eu sei que o meu público majoritário aqui do nosso estudo é composto de mulheres, mas no Oriente Médio, ainda hoje, em alguns lugares mais conservadores, as mulheres, elas são vistas como seres de segunda categoria. Claro, isso, ninguém está falando que isso é certo, não é porque está na Bíblia. Isso aqui é influenciado por aspectos culturais e históricos. Mas eram pessoas que, por não serem homens, por não serem os chefes das famílias, aqueles que ocupavam também cargos de nobreza, cargos religiosos, por serem apenas mulheres, não eram pessoas de todo dignas de confiança. Por exemplo, se você tinha uma questão para resolver, a lei de Moisés dizia que você tinha que ter pelo menos 2 testemunhas homens para validar o seu discurso. Aqui, o que é que Marcos está fazendo? Marcos está dizendo que as primeiras pessoas que vão atestar que o Filho de Deus está na cruz, primeiro é um romano e segundo são mulheres. Essas mulheres, elas vão atestar ainda algo mais poderoso, a ressurreição de Cristo. E a gente vai ler sobre isso na semana que vem, provavelmente, e você vai ver que a primeira pessoa que vê o Cristo ressurreto, quem é? É Maria Madalena. Então, é muito interessante porque Marcos está dizendo o seguinte, olha, é como se a verdade do que estava acontecendo ali na cruz não tivesse sido revelada primeiramente aos líderes religiosos, aos discípulos mais entusiásticos em seguir a Jesus. Aquela verdade foi revelada para mostrar que aquilo é obra do Espírito Santo. Para quem? Para as pessoas menos indignas ali. O centurião, primeiro porque era romano, e as mulheres, porque eram mulheres. Entende? Então o que Deus está dizendo aqui é que a verdade da cruz de Cristo, como disse Paulo, é loucura para aqueles que querem viver apenas na base do intelecto, onde as coisas têm que fazer sentido como 2 mais 2 são 4. A mensagem da cruz, ela é loucura para este mundo racionalista, mas ela é poder do Espírito Santo que vem sobre as pessoas que podemos achar improváveis, que a entendam, imerecedoras, que a recebam. É o Espírito Santo quem revela o poder da cruz. É o Espírito Santo que um dia pegou a minha vida num contexto de total indignidade, desmerecimento, sem propósito algum. Pense num jovem que estava caminhando cegamente, sem saber para onde estava indo, perdido na vida, não queria conversa com Deus, não sequer tinha ouvido a respeito da mensagem de Jesus, mas num belo dia, por um contexto familiar, eu me vi totalmente rendido, de joelhos diante do amor desse Deus a quem eu ainda não conhecia. Então eu entendo muito esse momento aqui em que a mensagem do Evangelho ela é revelada, descortinada
em primeiro lugar, para as pessoas que menos eram capazes de entendê-la e que talvez, à luz do centurião romano, eram as que menos mereciam recebê-la. Mas ainda assim, Deus derrama com muita generosidade e surpresa sobre aqueles a quem Ele ama e a quem Ele quer alcançar. Eu estou te contando isso e fechando esse nosso estudo com essa compreensão para que você creia que aquela pessoa por quem você ora pode te dar inúmeros motivos para parar de orar por ela, pode encher o teu saco, você pode olhar um dia e dizer, não, isso aí não tem mais jeito, vou desistir, mas continue crendo que o poder de Deus se revela para aquelas pessoas que a gente nem imagina. Continue crendo que aquele teu parceiro ou parceira de vida difícil, aquele teu parceiro ou parceira de negócios, que às vezes você se desencoraja de continuar caminhando nesta parceria, seja conjugal, profissional ou puramente relacional, colegas de trabalho, pessoas que você gostaria tanto que fossem alcançadas com a mensagem do Evangelho, faz todo o seu melhor para que esta mensagem chegue até ela, mas tudo que você recebe é desmotivante, essa pessoa não muda, não se ajeita, não se entrega. Continue crendo que o poder da mensagem de Cristo é um poder que alcança o coração mais duro, mais improvável, mais resistente. E por isso continue orando, continue dando o seu exemplo cristão no mundo, um exemplo que contagie, continue abrindo a sua boca e anunciando as verdades nas quais você crê, anunciando como estas verdades transformaram a sua vida e pregando o Evangelho desta forma, com e sem palavras. Um dia a mensagem da cruz quebrará os corações mais resistentes que orbitam ao seu redor, e você vai ver que assim como esta mensagem te alcançou e te transformou, haverá de transformar outras pessoas. Você crê nisso? Amém. Então, queridos, nós encerramos aqui hoje o relato da crucificação de Cristo, trazendo essas mensagens preciosas do momento em que a ordem criada retornou a uma condição temporária de trevas. Nessas trevas o véu do templo foi rasgado e a justiça de Deus foi feita no Cordeiro sacrificado na cruz do Calvário. Ele diz que através dessa cruz nós podemos adentrar neste relacionamento com a presença, com o livre acesso à presença de Deus, e que Ele continua atraindo para dentro desta presença pessoas que aos nossos olhos não são indignas, não existe probabilidade para que elas entrem, porque não querem ouvir, porque têm coração duro, seja o que for. São essas pessoas a quem Deus continua a chamar você para amar, e amando com o seu testemunho e com as suas palavras, deixe, porque é obra do Espírito Santo, trazê-las para dentro desta mesma presença que eu acredito muitos de vocês já conhecem. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus com a sua palavra. Vamos orar? Senhor meu Deus, mais uma vez agradecemos por essa mensagem desafiadora em plena segunda-feira, começando a nossa semana, nos lembrando, Deus, do poder do que aconteceu ali naquela cruz, de como o teu grito desesperado, pressupondo um abandono, na verdade também era a citação de um cântico de confiança. E assim é com as nossas vidas, Senhor, em momentos em que podemos estar nos sentindo abandonados, que nos lembremos que sempre haverá a confiança e a esperança num Deus que nunca nos abandona. Que esta mensagem continue viva, pulsando em nossos corações e ecoando a partir das nossas palavras, para alcançar outras vidas a quem o Senhor ama. Às vezes não enxergamos essa realidade, mas o Senhor as ama, e pedimos que nós sejamos instrumentos deste amor, para trazê-las à Tua presença. Em nome de Jesus, usa-nos, acalma os nossos corações angustiados e usa-nos. Oramos assim, meu Deus, em nome de Jesus.
Amém e amém.